Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Esse que é o nosso 6º episódio desse projeto maravilhoso do PScom para falar de saúde. E hoje vamos falar de exercício físico, que é fundamental para a saúde humana e tem muita coisa para conversar, né? Muita instrução, falar dos benefícios e também de alguns mitos em relação a esse assunto, né? Dúvidas comuns que a gente tem sobre qual é o melhor exercício para mim, quanto eu preciso fazer a cada semana, aquele é mais perigoso, esse outro lesiona mais ou menos, subir a escada do meu prédio já conta como exercício? Vamos saber tudo isso porque eu tenho aqui 2 convidados gabaritados no assunto. Eu estou aqui juntamente com Victor Bastos, ele que é professor de educação física, especialista em fisiologia do exercício, mestre em nutrição humana e também é doutor em ciências da saúde. Seja muito bem-vindo, professor. Muito Prazer obrigado. ter você aqui, viu? Eu agradeço o convite. Perfeito. Também temos aqui hoje um coach de CrossFit, essa modalidade que se popularizou no Brasil. Muita gente ainda tem dúvida do exercício, né, de como fazer, se qualquer um pode fazer CrossFit. Vamos saber hoje com o coach Tiago Jambo, que também é lutador, né, Tiago? Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Olha, como sempre, trago alguns dados importantes, né? Vamos falar então da estatística no Brasil sobre atividade física, que a gente não está bem para variar, não estava bem na alimentação e também, ó, no exercício. Gente, 6 em cada 10 brasileiros não praticam atividade física no tempo livre, nos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde, o que traz riscos, né, para a nossa saúde, ser sedentário. Inclusive é um problema de saúde pública, o sedentarismo. Então, esses dados são do ano passado, de 2023, que estão na base de dados do Ministério da Saúde e foram divulgados na pesquisa Vigitel, do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Então, são dados do ano passado e mostram que no Brasil, 40% das pessoas com 18 anos ou mais realizam alguma atividade física, mas 60% não estão fazendo isso de maneira nem sequer moderada. É um número muito pequeno hoje de quem realmente faz ali uma atividade por semana, né? 40% no geral e fixo ali, regradinho, 22%. Então, são números que preocupam, que mais da metade da população é sedentária. E eu já começo perguntando ao nosso querido professor de educação física, por que, se a gente sabe que é tão importante fazer exercício, por que a gente não tem essa constância, não procura fazer uma atividade fora do nosso horário de ocupação? Professor, bom dia. Bom mais dia. uma vez. Obrigado mais uma vez, né, pelo convite. Então, como você falou, né, eu acho que hoje, cada vez mais a mídia, né, e espaços como esse divulgam a importância da prática da atividade física, né? E a gente tem observado que as pessoas têm a consciência dessa necessidade, mas muitas vezes as pessoas elas não se veem capazes ou dentro de uma rotina elas encontram momentos onde ela possa incluir isso como prioridade. Uma outra perspectiva também que a gente pode observar é que muita gente espera acontecer algum quadro patológico para você iniciar a atividade. Eu sou saudável, então se eu sou saudável eu não preciso fazer nada, eu não preciso praticar atividade física porque eu já tenho saúde. E aí a gente sabe que isso não é bem uma verdade completa, né? Tendo em vista que a atividade física ela também serve para essa reabilitação e para essa melhoria da saúde, mas ela também serve como fator de proteção. Então, quanto antes a gente inicia a prática da atividade física, né, melhor seria esse quadro de saúde, esses benefícios que a atividade física ela consegue nos trazer. Hoje eu vou fazer uma conversa bem prática aqui com meus 2 convidados, bem prática mesmo, sobre mito e verdade, pergunta rápida e resposta rápida, porque eu quero que o povo fixe o que vocês vão falar. Então, eu já quero perguntar, tem diferença de exercício físico para atividade física? Tem diferença, né? O exercício físico, ele é algo planejado, sistematizado e ele tem um objetivo claro. A atividade física é qualquer gasto calórico acima do basal. Então, a gente sair daqui, a gente for descer a escada, né? Ou a gente for andando para casa, eu estou gastando mais do que eu estaria agora nessa situação basal, que é o nosso repouso. Então, qualquer atividade que eu gaste acima do meu repouso é atividade física. Sendo assim, todo exercício físico é uma atividade física. Nem toda atividade física é um exercício. E é suficiente aquela pessoa que desce a escada e sobe, a pessoa que vai andando para o trabalho ou de bicicleta, a pessoa que faz a faxina em casa todo dia, isso só já conta para uma boa saúde?
Já conta, né? Tendo em vista que quando a gente pensa no que a Organização Mundial de Saúde ela preconiza, são 150 minutos de atividade física, né? De moderada a vigorosa, e pode incluir dentro dessa atividade física essas atividades, né? Laborais, atividades de locomoção, atividades de lazer, que elas por si só elas não têm um objetivo de melhoria de saúde em si, ela tem um objetivo de você se locomover, de você arrumar sua casa, né, de você chegar em um determinado local. Você consegue ter um benefício com a atividade. Entretanto, né, com o exercício físico, você consegue ter benefícios adicionais que a prática da atividade física, talvez por si só, ela não consiga. Entendi. Então, a atividade física por si só, ela não é suficiente para a gente ter benefícios desejáveis a longo prazo. Isso, ela precisaria desse complemento da sistematização. Atividade física, né, por exemplo, eu caminho toda vez que eu vou ao trabalho, né, eu saio de casa e vou caminhando trabalhar. Ok, isso é uma atividade física. Entretanto, provavelmente essa caminhada que você faz até o trabalho, ela não é uma caminhada que, né, você vai exigir demais para você não chegar, né, muito suado, para você não chegar, né, desorganizado. Então você vai caminhando de forma tranquila. Sendo assim, em algum momento, essa atividade física ela não vai gerar um estresse para o seu organismo. O bom do exercício é perturbar o nosso equilíbrio, perturbar. Por isso que o exercício no início ele é meio difícil de se realizar, porque ele quebra ali um equilíbrio que o nosso organismo ele busca. Então, esse caminhar, em algum momento, ele vai ser algo tão rotineiro para você que ele não vai produzir mais esse estresse que vai depois trazer uma adaptação positiva. Ou seja, tem que sofrer um pouquinho mesmo, tem que suar a camisa para o negócio fazer efeito. Tem que sofrer, mas também tem que ter cuidado com o sofrimento exacerbado, né? Você falou aí em alguns mitos e verdades, e aí um mito que existe muito grande é todo dia que eu treinar, eu precisar me estressar demais, ou né, aquela filosofia no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Isso não é uma filosofia, né, hoje, de fato aplicável. A literatura científica ela mostra que você precisa ter momentos de treino intenso, que você vai sair ali bem estressado, bem cansado, fadigado, e tem momentos que o seu treino ele precisa ser mais tranquilo, mais suave, né? Então você trabalha como se fosse com ondulações, onde momentos eu tenho maior intensidade, momentos menor intensidade. Eu tinha até essa pergunta aqui anotada para você, professor, que é quais são os sinais de que eu estou exagerando na prática? Tem pessoas que vão a semana inteira e vão até no final de semana, gostam muito de fazer exercício e a gente vê isso com bons olhos. Mas existe algum sinal de que está exagerando? Sensação de cansaço constante, né? Existem hoje várias formas de eu identificar isso. Existem questionários, por exemplo, para verificar o humor da pessoa. A pessoa, quando ela vai entrando nesse quadro de treino exacerbado, né? Não seria basicamente um overtraining, um excesso de treinamento, né? Seria um estágio antes, é muito difícil entrar em overtraining, seria o que a gente chama de overreach, que seria esse estágio anterior. É visível a questão do cansaço, mesmo você descansando, você acorda cansado, né? É aquela pessoa que ela sempre está mais irritadiça do que as outras pessoas. Pessoas que tendem a adoecer com facilidade. Então, eu vejo muitos clientes que semana tá doente, aí na outra semana recupera, na outra semana tá doente de novo. E está fazendo exercício. E está fazendo exercício porque acredita que o exercício vai melhorar a imunidade dele e não entende que no momento que você está fazendo o exercício ele é imunodepressor. Na hora que você está fazendo o exercício, a sua imunidade ela tende a diminuir um pouco. O benefício do exercício ele é posterior à sua prática. Então, quando você está gripado e você tende a fazer o exercício, por exemplo, isso pode ali fazer com que a sua imunidade ela tenha uma diminuição aguda e você consiga piorar. Meu querido professor Victor, eu vou fazer só mais uma pergunta, antes da gente trazer aqui o Tiago para essa conversa. Existe um exercício ideal por faixa etária, por gênero, para homem, para mulher? Existe aquele que é o melhor, o mais completo? Então, eu poderia ser bem tendencioso e puxar a sardinha para a minha área, que seria o treinamento de força, voltado justamente a que dentro de um treinamento de força, né, seja musculação, seja cross-training,
seja pilates, calistenia, qualquer coisa que envolva o treinamento resistido, o treinamento de força, que você consiga ter ganho de massa muscular, né? Ele é um treinamento ali que ele traz um adicional. Mas para além disso, o que eu preciso pensar quanto treinamento, o melhor treino é aquele que meu cliente vai fazer. Então não adianta eu aprender, né, os treinos mirabolantes da internet, aquele treino. Se eu prescrevo, meu cliente ele não faz o que eu prescrevi, ou ele não vai porque ele não gosta do que eu prescrevi, o meu treino é ineficaz. Então, treino bom é aquele treino que o meu cliente vai, que ele faz, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, como você falou, para a criança, né? A criança ela pode fazer musculação, a criança ela pode fazer Em que idade? A partir de que idade já pode ir para a partir academia? do momento que ela tem discernimento de segurança, né? Tipo, eita, tem uma placa subindo, eu não posso botar o dedinho aqui, que senão eu Uhum. vou prender meu dedinho. É mesmo? O meu Então, sobrinho estava com 12 anos, um dia desse, queria ir para academia, eu fiquei na dúvida, achei que era muito cedo. tem a sociedade, né, de pediatria fala que a partir dos 5 anos você pode, você tendo esse discernimento, sendo que, né, a gente tem que pensar em outras vertentes, principalmente a musculação. E eu adoro musculação. É monótono, né? Porque tem tido uma crescente muito eh, vista hoje para o cross-training, porque é muito mais dinâmico do que a musculação, por mais que possa haver as modificações dentro de um treino Uhum. da musculação, mas ela tem ali alguns pilares. Então, para a criança, é monótono. Então, será que a criança ela quer fazer, o adolescente, né, ele quer fazer? Se ele quer, ele pode, desde que ele entenda as normas de segurança do treinamento. Ele não quer fazer, a gente geralmente pede que os pais busquem alguma atividade que seja mais dinâmica e que dê prazer à criança a fazer essa atividade, Aí né? tem muitos que fazem luta, natação, né? Até o próprio futebol. Isso, e aí depois, ela vendo essa necessidade do treino da musculação, ela Depois. agregaria, além do futebol, além da natação, Uhum. eu faço também esse treino de força, a musculação. Agora, para toda a idade, treino de força, né? Para toda a Isso, idade, inclusive para os idosos, assim, porque tem pesquisas que mostram justamente a relação entre massa muscular, né? Maior massa muscular e também uma boa condição psíquica, é isso? isso, né? E por quê? A gente tem que ter muito cuidado, às vezes, com essas extrapolações. Mas, de fato, eu tenho uma maior massa muscular, eu tenho uma maior saúde mental. E aí muita gente, né? Ah, quanto maior a minha circunferência de coxa, de perna, eu vou ter uma saúde mental melhor. Não é essa relação direta. Qual é a relação? Se eu tenho uma maior circunferência de membros inferiores, por exemplo, eu consigo ter uma autonomia, uma funcionalidade muito maior. E isso faz com que minha saúde mental ela seja melhor. Ah, então não é aquela história assim, se eu malhar, se a minha coxa ficar bem grossa, colchão ali, minha memória vai estar ótima. Não vou ter Alzheimer quando eu tiver velhinha. Tá certo aqui, ó, a pesquisa tá falando. Não é tão literal assim. Não, Não é né? desse Então, se jeito. Não você precisa ter o colchão da Graciane Barbosa para a gente ter uma garantia de que no futuro a gente não vai ter uma demência, um Alzheimer. Agora, a condição física, de forma geral, plena, produz na gente mais autonomia, para que a gente viva melhor. isso, e essa autonomia, né, você fazer as atividades que habitualmente você já fazia, você continuar conseguindo as fazer, faz com que você consiga ali ter um estado psicológico, né, mental muito mais favorável. Uma das coisas que mais está relacionado, né, com esse declínio cognitivo do idoso é essa diminuição das atividades habituais, cotidianas dele. Então, eita, ele trabalhava X horas por dia, agora eu trabalho menos. Ah, eu fazia, meu lazer era jogar bola, meu lazer agora não é mais isso, né? Então, se eu começo a diminuir as minhas atividades diárias, né? Tanto que muitos idosos, inclusive, se aposentam e tendem a continuar com algum tipo de trabalho, porque eles reconhecem da importância disso para a saúde mental deles. Quando eles param de vez, é complicado ali você ter algum tipo de controle, né, dessa saúde. Perfeito, professor Victor Bastos, que é professor de educação física, gente, inclusive do SESMAC. Eu quero até chamar a atenção que essa conversa muito boa só é possível graças aos nossos parceiros. E a gente tem hoje como parceiros do Saúde em Foco o SESMAC, um centro universitário presente há mais de 50 anos no mercado alagoano, formando várias gerações.
A gente trouxe aqui importantes professores de vários cursos. Hoje ele representa no curso de Educação Física, mas também já trouxemos a professora Pietra também, que era de lá. E também o laboratório pró-clínico. Esse é o nosso jeito de cuidar. Então, depois de falar da importância de ter parceiros, né? Agora eu quero também falar sobre essa atividade. A atividade que conquistou muitos brasileiros, que causa também muita dúvida e curiosidade em tantos outros como eu, que tem algum medo de entrar para o CrossFit. CrossFit que ficou aí como um certo meme, né, no imaginário das pessoas, assim, é aquele povo que corre na rua, no sol, que Sobe paga para correr caixa, na rua, que paga para pular em cima de caixa. Claro que sobe isso é uma corda. brincadeira, né? Mas não deixa de ser assim, na prática do CrossFit. Eu lhe pergunto, qualquer um pode fazer CrossFit, professor Tiago? Qualquer um pode fazer CrossFit. O CrossFit, como eu estava te falando antes, a gente pode adaptar tudo para qualquer pessoa. Temos até deficientes físicos que participam de competições de CrossFit, que são eles que se adaptam ao movimento para que ele consiga fazer. Então, a gente também tem essa categoria até em eventos esportivos de CrossFit, né? Como eu disse, assim, às vezes o aluno chega lá, ele acha que não consegue fazer aquele tal movimento e realmente talvez não consiga fazer aquele movimento, mas a gente consegue adaptar para que ele tenha o mesmo estímulo e que ele faça progressões para que ele consiga chegar e executar aquele movimento. Se eu chego lá um sedentário lá para fazer um treino, obviamente a gente vai adaptar o treino para ele. Às vezes o treino tá muito intenso, são 5 rounds, faz 3 rounds, cara. Vamos diminuir um pouco essa corrida aqui, ó. Você não tá acostumado a correr, vamos correr, em vez de correr 600, vamos correr 300. Em vez de você pegar X peso, vamos pegar um pouco menos. E assim vai, né? Tudo é bem adaptável no CrossFit. O que é o CrossFit? O CrossFit é uma junção de modalidades, né? Ele foi criado nos Estados Unidos com a intenção, né? O criador da CrossFit, o Greg Glassman, né? Ele quis criar uma modalidade, um evento no rancho dele que ele possui nos Estados Unidos e que ele queria fazer uma competição onde ele iria testar os atletas mais bem condicionados. Chamou atletas de diferentes modalidades e começou a bolar provas para que esses atletas, e aí ele descobrir quem é o mais bem condicionado, né? E então ele pegou movimentos do levantamento olímpico, né, o LPO, que a gente vê nas Olimpíadas. Ele pegou movimentos ginásticos, a gente tem movimento de argola, movimento de handstand walk, que não é necessariamente um movimento, mas é um movimento ginástico, né? A gente considera todo movimento que você faz com o peso corporal um movimento ginástico. Juntou com movimentos funcionais em alta intensidade, e esse é o CrossFit. Então, hoje, se a pessoa entra, qual é a orientação que a pessoa tem para começar fazendo essas atividades que a gente olha assim de longe e acha difícil? Eu mesma acho um pouco difícil, penso até que não vou conseguir imprimir aquele ritmo, né? De burpee, de pular, de pendurar na corda. Tem gente que talvez não entre com receio de não conseguir acompanhar. Mas qual é a orientação quando você entra para o CrossFit? Olha, como eu falei, a principal orientação é respeitar as limitações e a intensidade de cada um. A intensidade é relativa para você, para mim, para o Vitor. Então, eu não vou exigir de você que você vá na mesma intensidade que um atleta mais avançado. Então, a gente vai vendo as características de cada aluno. Por exemplo, o aluno chegou lá para fazer uma aula experimental, nunca fez CrossFit. A primeira coisa que eu vou perguntar a ele é se ele tem alguma limitação física, se ele teve alguma lesão, qual movimento ele não pode fazer, enfim. E aí, baseado nessas informações, aí a gente consegue montar um estímulo para que ele participe da aula e faça um estímulo parecido com o que todo mundo está fazendo. Talvez não tão complexo quanto um atleta avançado, talvez não tão pesado, mas um estímulo parecido para que, eventualmente, ele consiga chegar lá e fazer. Vou fazer uma pergunta bem rapidinha. É mito ou verdade que no CrossFit a gente alcança mais rápido o resultado de um corpo desejado? Olha, uma das coisas que eu falo assim que da questão do resultado do CrossFit é a questão da intensidade, né? Que no CrossFit a gente consegue utilizar as 3 vias metabólicas em alguns exercícios, né?
faz um treino mais longo, dependendo do dia da semana. Nunca o treino de ontem é igual ao de hoje. A gente também tem essa... que também é um mito que as pessoas gostavam de dizer, que o CrossFit não tinha uma programação, uma periodização, né? Como eu diria fazendo. Mas a gente tem uma fase, que a gente tem a fase de hipertrofia também no CrossFit. Durante tantas semanas a gente faz exercícios voltados para hipertrofia, exercício para o ganho de força, exercício para melhorar o cardiovascular, e vai ter mais corrida, vai ter mais remo, vai ter mais bicicleta, e assim vai. Então, eu acredito que a questão do resultado é porque a intensidade no treino de CrossFit, sem falar com o fator competitivo, ele acelera um pouco os resultados. Porque, vamos lá, a gente aqui treina, eu treino sempre com o Vitor, a gente faz aula sempre junto, você já tem uma amizade, já começa uma disputazinha para ver quem faz mais repetições, para quem levanta mais peso, e assim vai, né? E nessa você vai sempre buscando se melhorar, né? É como se no cross a gente fosse mais desafiado. Eu digo que sim, porque, tipo, tem um movimento muito complexo e você quer fazer, então isso aí por si só já é um desafio, né? Tem o desafio, tipo assim, eu quero melhorar fisicamente, melhorar meu condicionamento físico. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou puxar um pouquinho mais, até onde eu conseguir fazer. E assim vai, né? Essa disputa também entre amigos, entre companheiros de turma ali, acontece também de uma maneira saudável. E isso também estimula na velocidade do resultado, né? Agora vamos falar de lesão. É mito ou verdade que no CrossFit os atletas se lesionam mais do que, por exemplo, na academia? Olha, na academia é um pouco mais difícil de se lesionar, porque, obviamente, a maioria dos exercícios são feitos em aparelhos, você está de forma ali estática, ali você não tem tanta intensidade, tanta movimentação. Mas se a gente for fazer um comparativo do CrossFit com outros esportes, se eu pegar o futebol, por exemplo, lesiona muito menos que o CrossFit, muito. Lesiona até menos do que um beach tênis. Hoje, se você chegar numa clínica de fisioterapia, você vai ver uma galera do beach tênis tratando lesão de cotovelo ou joelho por causa da areia, isso e aquilo. E no CrossFit, por exemplo, eu nunca lesionei no CrossFit. Eu faço CrossFit há anos. Eu tenho alunos e amigos que fazem CrossFit há anos. Tem um aluno e amigo meu que essa semana mesmo ele está sem treinar, porque foi aquecer para jogar uma pelada, não estava nem na partida, aqueceu, deu um toque na bola, estendeu a virilha. Uhum. Então, tipo assim, essa questão é bem relativa. E vai muito também mito do ou ego. é verdade, então? Eu diria que é mito, até porque existe muito essa questão do ego, né, do aluno, né? Às vezes o aluno, ele... já cansei de chegar pro aluno e dizer, essa carga tá um pouco pesada para você, pega mais leve. E às vezes o aluno no ego, não, mas fulano tá pegando tanto. Eu já passei por isso. Quando eu entrei, assim, nas minhas primeiras treinos de CrossFit, tinha um menino, Gabriel, dessa finura o menino. E aí ele tava fazendo levantamento olímpico, levantando 80 quilos. Eu olhei pro lado e falei, eu sou muito maior do que ele, eu tenho que pegar essa carga também. Vi lá, todo troncho, poderia ter me lesionado. Sim. Tudo por conta do meu ego, não foi nada além disso, porque eu queria pegar uma... E a sua indicação era menor do seu exercício. Porque eu não tinha mecânica do movimento ainda. Não sabia executar o movimento de forma correta. E aí eu poderia ter me machucado. Mas culpa do meu ego. Foi culpa da modalidade? Não. Você já viu, assim, acidente? Já. Geralmente o quê? Que você... Olha, eu já vi acidente por negligência de falta de equipamento. Por exemplo, já aconteceu de um aluno chegar e aí a gente tinha pull-up, né? E geralmente o pull-up nos WODs de CrossFit, eles são várias repetições em uma intensidade mais alta. Então, às vezes você está suado, e aí o aluno não estava utilizando o equipamento de grip que a gente usa para se pendurar na barra, que até evita até um pouco diminuição de você fazer calos na mão, ferir a mão, abrir a mão. E aí ele com a mão suada foi se balançar, não quis botar o grip, ele tinha o grip, não quis colocar, ali na pressa, escorregou. Quando ele caiu, botou a mão no chão, ele fraturou, né? Então acontece esse tipo de coisa. Então, mas vai também do aluno procurar
um professor preparado, um box que já tem um nome, que as pessoas conheçam o trabalho. E o mercado, como é que tá? O mercado está preparado para receber esses alunos ou nem todos os boxes, assim, tem esse cuidado? Olha, Na sua avaliação, eu diria que hoje, assim, o esporte evoluiu muito, né? E hoje a gente tem muitos professores, coaches bem conceituados aqui no estado mesmo, em todo o Brasil. Acho que é um esporte que cresceu muito, né? Virou uma febre aqui por um tempo. Acho que no início dos anos 2016, 17, por aí tava aquela febre do CrossFit Games, todo mundo só falava de CrossFit, isso e aquilo. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Uhum. Entendi. Agora, voltando a conversar aqui com o professor, uma pergunta bem básica. Como gostar de malhar? Como é que a gente faz para gostar e não largar isso e ter constância? Acho que a primeira coisa é iniciar, né? Quando você inicia, você cria a rotina de você praticar, mesmo muitas vezes não estando tão feliz em ir treinar, você tem que pensar no seu objetivo final. O que a gente sempre pensa e tenta trabalhar com os nossos clientes é que você precisa deixar ele ter tempo de ter algum tipo de adaptação, ou seja, que ele consiga algum resultado com o treinamento. Quando ele começa a ver que aquela, né, chatice lá do treino tem resultado, funciona, ele, apesar de não gostar, ele vai treinar. Então, acho que primeiro ponto é fazer com que ele tenha essa consistência para ele ver o resultado. Ele vendo o resultado, ele vai mesmo sem gostar. Você falou em tempo. Em quanto tempo, se a pessoa faz ali 3 vezes no mínimo, né, por semana, atividade física, ela vai notar esse músculo mais enrijecido, o bumbum mais empinado, a coxa menos flácida. Qual é o tempo para isso acontecer, em média? Para um iniciante, vai depender muito do nível dessa pessoa, né? Então, para uma pessoa mais bem treinada, você passa mais tempo até você conseguir ter algum tipo de resultado do antes e um depois, vamos assim dizer, né? Para um iniciante, né, que era uma pessoa que não tinha adaptação e vai começar a ter alguma coisa que é mais visível, visivelmente, 3 meses você consegue ter ali um bom resultado, que você consiga ter essa observação. Às vezes antes, né, dependendo do treino, do objetivo, de outros fatores, ele consegue observar 1 mês ali também já. Quer dizer, professor, não demora. A gente é que é muito apressadinho, né? A gente quer tudo para amanhã, né? Eu acho Quer que esse é começar a malhar essa semana, na semana que vem já dá tchauzinho assim e o braço não balançar. A gente não tem paciência para passar pelo processo, né? Eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente encontra, né? Tanto do aluno quanto, às vezes, do profissional, né? O profissional, às vezes, ele, por não querer perder o aluno e o aluno ser impaciente, às vezes ele queima algumas etapas de um processo de construção do treinamento, né? A construção do treino, ele tem que respeitar princípios até pedagógicos da construção. Então, se o meu cliente, ele pula algumas etapas, né? Como o próprio Thiago falou aqui na parte do cross-training, se você pula ali a parte de aprender a fazer o exercício, e você já visa aumentar a carga, aumentar volume, aumentar a repetição, e, né, os 7 dias na semana, isso você está pulando etapas. Então, nesse momento, você acaba tendo ali alguns riscos e alguns cuidados precisam ser tidos. Vou fazer até uma outra perguntinha que pode parecer um pouquinho polêmica, mas assim, é do senso comum mesmo, tá? E eu também já pensei nisso. Tipo assim, será que para eu ter um bom resultado, assim, para ficar com aquele corpão, aquele shape que eu vejo, eu preciso de um personal? Só com personal eu vou realmente conseguir me superar? Eu poderia fazer só um adendo ali da questão dos resultados. Isso vai muito também do estilo de vida do que o aluno faz nas outras 23 horas. Uma coisa que a gente que trabalha com isso, o aluno ele quer o resultado imediato, mas aí ele chega, acha que vai se matar aquela 1 hora de treino, mas aí vai sair de lá, vai comer mal, não vai dormir, não vai descansar, não vai respeitar o descanso, porque treino também é descanso, né? Se você teve uma semana intensa de treino, você vai precisar de descanso ou diminuir o ritmo para eventualmente você voltar a apertar um pouquinho mais, aumentar a intensidade de novo. E aí, sim, você vai ter resultado, mas não depende só exclusivamente do treino. Tem as outras 23 horas contam até mais do que o próprio treino, né? Sem falar da alimentação, que a gente já falou aqui, viu? Para quem não assistiu, o primeiro episódio, né, o segundo, na verdade, o primeiro foi sobre envelhecimento saudável. Mas a gente falou sobre a questão da alimentação, né?
como ela é fundamental, né, para a nossa vida de forma geral, mas que está muito associada à questão da prática da atividade física para a gente ter os resultados que a gente espera do nosso corpo. Então, nem só o exercício e nem só a alimentação, é conjugado. É como ele acabou de dizer, né? Não adianta você sair do CrossFit e encher a cara no sábado e no domingo, tomar todas, vai pro barzinho, Não dorme direito, não não se dorme alimenta direito, direito. fica difícil, né, o resultado chegar. Agora, voltando à pergunta que eu queria falar sobre resultado, né? A pessoa que está com muito desejo de ver o corpo mudado em 6 meses e fica pensando, será que eu tenho que investir só se eu pegar um personal mesmo é que eu vou ver esse resultado aparecer? Ou não? Se você seguir ali direitinho a cartilha da academia, fizer tudo certinho, você também vai alcançar isso. Então, né, tudo depende ali, muitas vezes, do tempo que você quer até alcançar esse objetivo. Você sozinho, você vai conseguir alcançar. Se você for disciplinado, né, como o Thiago falou, se você respeitar para além do seu treino, esses outros momentos de alimentação, né, de sono, você sendo disciplinado, talvez você demore mais do que esses 6 meses, mas você vai alcançar. Qual é o grande diferencial de você ter esse acompanhamento, né? Primeiro, tem pessoas que de fato sozinhas não vão conseguir. Então, tem um fator motivacional. Segundo, né, o profissional que está junto com o aluno, né, o personal, ele consegue ter o acompanhamento e o controle de todas as variáveis do treinamento daquele cliente de forma minuciosa. Então, nesse dia hoje, você não acordou tão bem, você vai treinar mesmo assim. Sendo que você não está conseguindo fazer o treino de forma habitual que você deveria fazer. Eu, quanto seu personal, eu posso adaptar ou criar possibilidades ou diminuir a intensidade daquele dia do seu treino para que você não deixe de fazer porque você não está tão bem, que você consiga fazer mesmo assim e que eu consiga lhe exigir dentro daquele seu treino o máximo daquele seu dia. Então, o personal, ele também consegue, né, no momento de correção de técnica, de gesto motor, também trazer ali alguns benefícios, porque não adianta eu tentar progredir carga, peso, intensidade dentro de um treino se eu não sei fazer o exercício. Eu vou ter uma limitação e eu tenho uma grande chance de me lesionar. Então, eu com esse acompanhamento, eu consigo ter essa motivação. O meu cliente, ele se sente mais motivado porque tem alguém ali, né, controlando, incentivando, e até porque a pessoa pagou, né, então eu estou gastando financeiramente, isso também é um motivo para você querer ir treinar. Depois você tem esse controle maior de todas as variáveis do seu treinamento. O personal está ali direto, né? Não precisa esperar um aplicativo ou depois para ele ajustar. E depois ele consegue corrigir a sua técnica momento a momento ali, aquele feedback constante. Ou seja, vale muito a pena, né? Vale muito a pena ter um personal que está ali do lado, motivando, fazendo a sua carga progredir, quando ele percebe que você é capaz de levantar mais um pezinho, e você vai evoluindo mais rápido, né? Isso. Digamos assim. Agora, com relação ao CrossFit, você nota que tem mais gente fazendo, aumentou realmente essa procura. E qual é o tempo de permanência hoje de um atleta? Se chama atleta de CrossFit? O aluno? Diria praticante, Praticante. Para aluno, Em média, praticante. quanto tempo as pessoas ficam até perceberem o resultado? Elas percebem o resultado e saem ou ficam? Como é que você sente esse público? Assim, a gente tem aquele público que vem buscando, porque de alguma forma viu, ficou atraído pela modalidade, tem aquele que vem através de amigo e tem muito aluno que vem pro CrossFit buscando uma coisa diferente. Bicho, olha, não me adaptei lá dentro, é monótono, é isso, é aquilo. Às vezes aluno que não tem personal, alguém para estar estimulando, para estar controlando o tempo. E aí eles vem buscando uma experiência nova ali, aí acaba ficando pela questão da dinâmica. Uma coisa muito legal também é que, tipo assim, você tá numa aula de grupo, tá todo mundo ali passando, fazendo o que você tá fazendo, passando o que você tá passando ali, cansado, tentando fazer uma repetição a mais, isso e aquilo, e isso estimula, às vezes, aquele cara que queria parar. Você quer parar, você olha pro lado, você vê, pô, tem uma senhorinha ali que tá continuando fazendo, tem um garoto, tem uma mulher ali fazendo, você quer fazer, e você, não, eu acho que dá para puxar mais um pouquinho aí, tem essa questão tem pessoas motivacional. Com uma faixa etária mais avançada lá? No seu boxe? Temos. É idoso já? Idosa? Já temos idosa, temos com idade avançada, acima de 50, treinando. É e mesmo? até compete, viu?
A gente É tem um Luiz mesmo? lá, o Luiz é um aluno nosso, ele, pô, se você vê ele super bem, todo definido, sarado, adora participar de competição, de crossfit, vaquejada, beach tênis, surfa, faz tudo. Mais de 55, se eu não me engano, ele tem. Muitas pessoas procuram, né, essas atividades assim para emagrecer, né? No primeiro momento é o velho perder gordura, aquela história. E aí, é mais recomendável a pessoa investir numa sessão aeróbica, né? Eu vou começar só emagrecendo, depois eu vou malhar. Vou só correr na praia, quando eu emagrecer, eu começo a malhar. Ou não, tem que associar. Ou se você vai para academia e malha, já vai dar o mesmo resultado. Para Ó, emagrecer. primeira coisa, né? Se a gente pensa, emagrecimento teoricamente é fácil, né? Na prática não é tanto. Mas por que na teoria é fácil? Porque é matemática. Eu gastar mais do que eu consumo. Então eu posso fazer qualquer coisa. Se o meu gasto calórico diário for maior do que o que eu estou consumindo, matematicamente eu vou emagrecer, porque eu estou em déficit calórico. E aí volta de novo naquele ponto que a gente falou. Primeira coisa, eu tenho que sempre tentar buscar alguma atividade que eu consiga ter essa consistência. Depois, hoje o que a ciência ela mostra é que atividades com maior intensidade tendem a produzir um maior gasto calórico. Então, se a corrida tiver uma maior intensidade, ela vai ser benéfica. O treinamento de força, ele por si só, por ter alta intensidade, ele também já é benéfico. Sendo que, para além do treinamento de força, você tem um outro fator ali que é muito benéfico, que é o ganho da massa muscular, né? Então, dentro desse prisma, né, do emagrecimento, você tem a possibilidade de perder a gordura e você ganhar a massa magra. Nesse quesito, quando você ganha massa magra, você não tem uma diminuição da taxa metabólica basal. Que é isso? É o quanto seu corpo gasta só para você estar vivo. Então, só para a gente estar vivo, nosso corpo gasta energia. Coração funcionar, cérebro funcionar, tudo isso está produzindo energia. E o músculo, ele gasta energia, né? Então, uma pessoa forte como o Thiago, né, diferente de mim, ele provavelmente tem um gasto calórico maior do que o meu para ele manter essa musculatura dele. Então, a pessoa que está nesse processo de emagrecimento, ter músculo auxilia ela, porque a dieta não precisa ser tão restritiva. Isso é até uma coisa que a gente escuta direto na academia, né? O cara chegou, às vezes o cara tá acima do peso, ele fala: "Ah, eu vou perder o peso para depois eu começar a trabalhar a força para ganhar músculo". Só que na verdade ele não sabe que se ele começar a fazer o treinamento de força, também vai auxiliar ele nesse processo de troca da gordura por massa magra. E às vezes as pessoas fazem essa. Fala muito, né? Ah, não, eu só vou começar quando eu pego. Eu quero fazer, mas primeiro eu vou perder peso. Vou começar andando na praia, vou começar a correr, baixar primeiro o peso, eu começo a fazer força. E deveria estar fazendo os dois juntos, né? Pra auxiliar, unir, né, o exercício cardiovascular com parte de treinamento de força, né? E, por exemplo, dentro do CrossFit, ele vai ter tudo isso. Tudo isso. Hora ele vai correr, Sim, hora ele vai saltar, sim, que é exercício aeróbico, mas sim, também dependendo com força, né? Quando você sim. pendura naquelas barras. Porque, na verdade, tudo é força, né? Até a própria, Sim. para exercer velocidade, A você precisa impulsão de para força. correr tem que ter força. Então, o trabalho, é o que eu digo para todo mundo: força só é ruim para quem não tem. Se você não tem, então é ruim. Então, se você tem força, você pode fazer tudo. Você pode movimentar, pode levantar carga, você vai ter mobilidade, vai ter saúde, vai ter. Só ganha. Enquanto eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o professor Victor Bastos, que tem a ver com a genética, né? Como é que a genética ajuda ou atrapalha a gente, até onde ela determina a nossa capacidade de melhorar, de progredir no exercício, ter resultado. Eu vou perguntar para você sobre isso, mas eu queria que você lembrasse algum exemplo, assim, de alguma mulher que chegou lá e achou que nunca ia conseguir fazer, os marinheiros. Eu, por exemplo, acho que eu nunca vou conseguir fazer, eu acho muito difícil. Eu queria que você lembrasse, depois você me conta algum Tem várias, exemplo, várias. algum caso, assim, um clássico, uma coisa muito legal que eu queria que você compartilhasse, uma experiência de algum aluno, seja homem ou mulher. Pensa aí, que eu já quero que você me fale até onde a genética, ela ajuda a gente ou também é um limitador. Por exemplo, tem pessoas que podem ter um melhor desempenho, um resultado mais rápido do que outras que pegam o mesmo peso e às vezes não vê esse emagrecimento, essa formação muscular a olho nu. Até onde a genética atrapalha a gente? Então, a Limita. genética, ela tem um fator, né? Se a gente for mas se a gente for pensar, por exemplo, eu vou trazer para o emagrecimento, né? Que foi aquele tópico anterior, depois eu trago para a parte do ganho de massa muscular. Quando a gente fala em emagrecimento, a genética ela tem um peso,
mas ela não é tão pesada, ela não tem uma significância tão grande quanto muitas vezes a gente atribui. Muita gente, muitas vezes, né, não emagrecem e atribuem, não, é a minha genética. Hoje, alguns estudos mostram que a genética, dentro desse processo, né, ou seja, ela pode lhe atrapalhar por alguma questão de produção hormonal menor, tipo de fibra muscular diferente, algo em torno ali de 10 a 20%. Então, das pessoas hoje que são sobrepesas e obesas, de 10 a 20% tem um fator, de fato, ali genético. E as outras, né? As outras são estilo de vida. E aí o estilo de vida é a prática da atividade física, é a prática da alimentação. Repito, não estou dizendo que é fácil, né? Não é a minha fala aqui dizer que é a pessoa que está acima Quem do quer peso... faz, não é bem assim, né? Eu sei que é difícil. Se quiser faz, é só querer. Não é bem por aí, né? Senão, não existiriam pessoas sobrepesas e obesas. Existem outros fatores, né? A obesidade, ela é multifatorial. Sim. Então, inclusive, questões psicológicas, enfim, né? Mas a questão genética ali, ela vai ter esse peso um pouco menor. Da mesma forma, na questão muscular. Hoje a gente tem algo, né? O que a ciência, ela mostra dentro do ser humano, algo em torno de 3 tipos de fibras musculares. Umas fibras, elas vão ter mais características de força e elas hipertrofiam com mais facilidade. São fibras, né, ali que tem uma característica particular. E outras fibras que elas são fibras que a gente chama do tipo 1, que são fibras mais de resistência. Então, se uma pessoa ela quer ser medalhista olímpica numa maratona, a genética dela ela tem que ter torcido para ela nascer mais com essa fibra do tipo 1. Se ela quer ser fisiculturista, né, se ela quer ter um ganho de massa grande, ela tem que ter mais fibra do tipo 2. De novo, isso pensando de uma forma ali mais abrangente. Não quer dizer que uma pessoa com esse tipo, né, genético de fibra do tipo 2, ela não possa fazer uma maratona. Ela possa. Talvez ela nunca seja um medalhista olímpico. Então a genética ela tem uma influência, mas ela não é tão grande como muitas vezes a gente atribui. Né? Só um parênteses para finalizar, muita gente atribui, por exemplo, aos quenianos. Por que o queniano, porque eles são, né, geralmente os medalhistas, porque eles estão na frente, é questão genética. E existem alguns estudos hoje já mostrando que não é um fator genético, é um fator ambiental. Então, lá eles veem aquilo como uma forma de ascensão, né, social, como muitas vezes a gente vê o futebol no Brasil como uma forma de ascensão. Então, a criança, desde pequena, ela começa a treinar aquilo. Então, o fator ambiental faz com que ela treine e ela se engaje naquilo, e o treinamento dela, né, e aí, claro, vai ter aquele 10 a 20% genético, Sim. vai fazer com que ela tenha um bom desempenho. Então, não é só porque a pessoa nasceu no Quênia que ela tem uma genética que vai fazer ela ser medalhista. É uma questão relacionada ao treinamento, ao ambiente em que ela está inserida. Entendi. Então, a genética, ela tem uma influência, mas que ela não é determinante para que a gente consiga ter um resultado bom, né? De uma saúde equilibrada, um corpo estruturado. Não é porque minha mãe é gordinha, minhas tias todas foram gordinhas, que eu não vou conseguir vencer isso, que eu tô fadada a, depois dos meus 40 anos, também ser uma gordinha, acima do peso, ter sobrepeso, o que vai me incomodar, porque a minha avó, minhas tias, todo mundo é assim. Não é assim. Se a pessoa quiser, ela consegue transformar essa realidade? Dentro desse seu exemplo, né? Porque muitas vezes você vê, né, mãe e pai que são obesos e o filho é obeso. Mais uma vez, vai ter um fator genético? Vai, tem uma porcentagem. Mas o que é que acontece? Quem é que faz a feira em casa? O pai e a mãe. O que é que a criança vai comer? O pai e a mãe comem. Então, a gente muitas vezes vai atribuir o que a criança, né, se tornou obesa, porque, na verdade, a criança é um espelho do que o pai e a mãe, elas acabam tendo ali de condicionamento, né? Então, a gente, mais uma vez, acredita muito na genética. Quando a genética, ela tem a sua parcela de importância, né? Mas o estilo de vida, ele é primordial. Seu pai e sua mãe são diabéticos, você vai ser diabético? Não, você tem uma probabilidade maior de ser. Mas se você viver bem, se você fizer atividade física, se alimentar bem, talvez você nunca vá ter diabetes na sua vida. Muito interessante fechar esse tópico. Agora eu quero voltar aqui, né, para o professor e também lutador. Você ainda luta? Olha, eu me aposentei, assim, já tem uns anos, mas é aquele negócio, se aparecer uma proposta interessante, pagando bem, que mal tem, né? A gente volta. Mário, o cara é brabo, né? MMA na veia, né? Porque, tipo assim, eu nunca deixei de treinar, né? Eu tô sempre
relativamente bem fisicamente. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Acho que dependendo da oportunidade, eu não estaria fechado para isso, Já não. são quantos anos aí de luta? Olha, Começou? profissional, a minha primeira luta profissional eu fiz com 24 anos. Hoje eu tô com 44, já tem 20 anos, né? Vou fazer 44, né? Então, Meu Deus, como é a prof- cabeça do lutador? A pessoa que escolhe pra sua vida tá no ringue. E tá pra tudo, né? Porque a gente vê cada coisa que dá pena. Quando a gente tá em casa louco pela televisão, meu Deus! A pessoa sai sangrando, às vezes lesões fortes e tal. E você é, viver assim, você treina muito, ou seja, você apanha muito. O tempo é, todo treinando e bate também. Então, também faz como é a parte. vida? Como é a cabeça do lutador, hein? Assim, tipo, engraçado, assim, eu acho que vai muito dos exemplos, né? Tipo, os meus melhores amigos, assim, eu sempre fui envolvido no esporte, né? Meus pais foram profissionais de educação física, né? São aposentados, meu pai foi professor de natação, minha mãe ensinava em escola pública, então eu comecei muito cedo na natação, então já comecei entrando no meio de competição, viajava com a equipe do Clube Fênix para Espírito Santo, Rio de Janeiro, Natal, Uhum. para participar de competição. Aí, depois que eu fui entrando ali na adolescência, ali, eu acho que um pouco antes, até acho que assim, na faixa ali dos 12, 13 anos, aí, através do meu professor, que o meu professor não era o meu pai, né? Meu pai dava para a equipe mais avançada, dava o treino da equipe mais avançada, eu fazia o treino com outro professor, o Sérgio, e aí ele me levou para surfar, eu e meu irmão. Aí nesse dia eu apaixonei, larguei a natação, só queria saber de surfar. Mas também parti pro lado competitivo. Fui participar de competição, viajei o Nordeste, isso e aquilo. Depois, através de amigos da escola, né, eu conheci as lutas, né? Um deles fazia capoeira, aí me chamou para ir na casa dele para ver a fita do primeiro UFC. Eu acho que isso era o quê? 97, 98, por aí. 96. Aí lembro que fiquei assim, encantado ali com a luta, tal, dois caras dentro de uma jaula ali, lutando, e eu fiquei meio fascinado por aquilo. Me matriculei numa academia de jiu-jitsu, comecei a treinar e aí foi, né? Só que eu acho que por causa dessa veia competitiva, aí eu decidi que eu queria sair do país. Na época, fui para Califórnia, que é onde antes os principais eventos da modalidade do jiu-jitsu, campeonato mundial, campeonato pan-americano, eram todos aqui feitos aqui no Brasil, né? Uhum. E aí eles mudaram e começaram, a federação fez uma sede na Califórnia e começaram a fazer os principais campeonatos lá. E eu queria, não, é isso que eu quero lutar. E aí, na época, minha mãe vendeu um carro, tá bom, vamos lá, não sei o quê. Não foi fácil, foi difícil, passei bastante dificuldade lá, até conseguir engrenar nos treinos, participar dos campeonatos, aí comecei a ganhar alguns resultados bem expressivos, terceiro lugar no campeonato pan-americano, primeiro lugar no nos campeonatos importantes ali na Califórnia, e aí surgiu a oportunidade de ingressar num time que estava se formando ali na época, que era um time de um empresário grande lá dos Estados Unidos, ele criou um time de lutas, e aí eu fui tentar a vaga, e nessa fui aceito, aí comecei. Aí a partir daí eu comecei a viver só da luta. Aí só treinava para lutar, treinava duas, três vezes ao dia, só fazia isso. Aí foi um misto de coisas, né? A vontade de ser campeão, ver os meus ídolos do esporte, do jiu-jitsu, assim, migrando para o MMA, e aí você vai querendo aquilo ali também, né? Sei. Mas é muito desafiante mesmo, é desafiador, né? Uhum. O estilo de vida, É um mas aí você se acostuma. condicionamento, né? Um condicionamento impressionante da disciplina. A questão você acaba até se viciando naquela adrenalina de sair na porrada com outra pessoa. Agora, obviamente, você sabe que aquilo ali no treino ou na luta, acabou aquilo ali, todo mundo se respeita, se abraça e Que bom. E na vida social também, né? também, né? A mente desliga, né? A chavinha. Não, se você parar para ver, os praticantes de artes marciais, geralmente eles têm um controle maior até do que um não Sim. praticante em relação à violência, né? Uhum. E pela questão também que se você cometer algum ato de violência, você vai ter Você uma vai. pena maior do que Isso. uma pessoa que é leiga
de arte marcial. Agora eu lhe perguntei sobre excelentes exemplos, assim, no CrossFit, de pessoas que se superaram e histórias bonitas que você já vivenciou lá, como professor, como Cara, coach, né? Que chama coach. Isso a gente vivencia o tempo inteiro, né? Porque, tipo, o aluno ali começa a fazer o CrossFit, ele começa a pesquisar sobre a modalidade, aí começa a ver movimentos, aí você chega na aula, você vê um aluno fazendo um movimento mais complexo, aí ele, pô, eu quero aprender aquilo ali, sempre quis aprender aquilo ali, e a gente vai acompanhando aqueles primeiros passos, e toda a transição ali, que você começa a aprender o movimento, através das adaptações, Por exemplo, as mulheres que não conseguem fazer lá o marinheiro, né? Eu não consigo fazer nenhum. no caso aqui é o pull-up, é puxado, né? Barra. Desculpa, marinheiro no chão. É a flexão. Perdão, não sei nem o nome, ó. Pull-up, né? Botar o que isso é para TAF, exigido, né? Sim, Barra, sim. pronto, fazer barra, que é exigido para concurso. Eu mesma, meu filho, não consigo levantar nenhuma vez. Não tenho força, né? E as mulheres lá, depois de um certo tempo, conseguem fazer bonito e quando chega não conseguem, só para deixar claro. Quando chega, você geralmente não consegue, você ainda não tem aquela força ali para sustentar o próprio corpo pendurado e puxar. Mas tudo isso é trabalhado, né? Tudo isso a gente faz um trabalho de adaptação do movimento, de ganho de força, para que você consiga fazer o movimento. E a gente tem vários exemplos. Eu tenho um exemplo assim engraçado lá no box mesmo. Tinha uma aluna da gente, a Camila, né? Que ela sabe aquela pessoa que, tipo assim, tá sempre duvidando dela, tava sempre duvidando dela dentro do treino. Tipo, começava o treino, ela já olhava no quadro, e esse eu não vou fechar. E esse peso eu não pego. E aí eu olhava pra barra dela, ela enchia a barra dela de anilhas mais leves e botava uma carga relativamente alta. E aí eu dizia, por que ao invés de você botar esse tanto de anilha, você não bota aquela ali mais, aquela coloridinha que é o equivalente a esse peso? Ai, não, eu tenho medo. Eu falei, você tá pegando a mesma carga que você estaria, só tá pegando uma quantidade maior de anilha. Aí quebrou essa barreira e o estímulo da gente, pô, não, vai que você vai fechar. Eita, fechei o ódio, que alegria, tal. Isso rola o tempo inteiro. É muito bonito, né? Quando a gente vê o levantamento de peso, o pessoal saltando, eles vibram bastante. A superação, né? É muito bonito mesmo. E a gente está chegando nos momentos finais, né, do nosso videocast Saúde em Foco. Esse que é o 6º episódio, é sobre exercícios físicos. Foi o que a gente falou aqui, né, o tempo inteiro. Foi focado nisso, esclarecendo aí algumas dúvidas da maioria da população sobre as práticas esportivas. E eu quero também já agradecer aqui aos nossos parceiros, o SESMAC, o Centro Universitário presente há mais de 50 anos no mercado alagoano, que tem hoje o seu representante aqui conosco, o professor Victor Bastos, que tem um currículo, assim, realmente admirável, né? Professor tão jovem, mas é especialista em fisiologia do exercício, é mestre em nutrição humana e doutor em ciências da saúde e pôde esclarecer a gente aqui sobre o assunto. O Saúde em Foco também é um oferecimento do Laboratório Proclínico, que está presente aqui em Maceió, hoje em 3 regiões da cidade, tá bom? Tem na parte baixa, aqui na Ponta Verde, no centro e também lá no Benedito Bentes, onde é possível fazer inúmeros exames clínicos, como também comprar e tomar vacinas, que também foi um tema aqui de um dos nossos videocasts. Queria que o senhor se despedisse e também fizesse uma reflexão final sobre esse tema, professor. Agradecer mais uma vez o convite, né? É um prazer muito grande estar aqui, tanto representando o SESMAC quanto, né, a área da educação física. E eu acho que a mensagem, né, o que eu posso deixar aqui como algo relacionado à prática do exercício físico é isso. Busquem alguma atividade física que vocês sentem prazer em fazer. Então, hoje a gente tem no mercado uma possibilidade muito grande, né? Pode não ser a musculação, pode não ser o crossfit, mas busque alguma atividade. Então, todo mundo é bom em alguma coisa. Se você acha que você ainda não é bom naquilo, é porque talvez você ainda não tenha encontrado a atividade física que lhe dê prazer, que você tenha um melhor desenvolvimento, uma melhor habilidade. Então, é importante você buscar essa prática de atividade física, independente de qual seja a melhor, a mais indicada, né? Busca que você vai conseguir realizar e permanecer nela por mais tempo. De preferência que trabalhe força. Preferencialmente. E também quero me despedir aqui, já agradecer a presença do lutador e coach de CrossFit, Thiago Jambo. Tiago, muito obrigada, viu? Quero que você deixe também o seu convite aí, né, para quem quiser conhecer, por exemplo, o CrossFit, já puxando a sardinha para o seu barco. Eu quero agradecer a presença, né, o convite. O que eu tenho para dizer é procure atividade física, né?
como o professor falou, tente achar algo que você se identifique, que você sinta prazer, que aquilo ali não seja um peso para você fazer, eu tenho que ir para academia, eu tenho que fazer esse treino, não. Uma coisa que se você sinta prazer fazendo, buscando qualidade de vida, acho que acima até do próprio resultado estético, isso aí é uma coisa que é um plus, é uma coisa que vem antes. Se você treina, você faz coisa, o resultado vai aparecer. E não deixe de procurar também um profissional conceituado, que vale passar segurança, que cuide de você, porque é como eu disse, é assim que eu encaro meus alunos. Quando o aluno vem me procurando, eu falo, essa pessoa tá confiando em mim a saúde, a integridade física dela. Então, procure alguém que esteja capacitado, que vai cuidar de você, lhe auxiliar nesse seu processo aí de mudança física, de qualidade de vida, de estética. E é isso. Perfeito, muito obrigada. Então, mais uma vez, Tiago e Victor, e obrigada também a você que nos acompanhou. Assim, eu me despeço de você que ficou conosco. Você pode aí maratonar, a gente já está no 6º episódio, tem vários aí numa lista. Tudo isso, gente, está no portal TNH1 também, com matérias especiais. O desdobramento desse conteúdo que a gente viu aqui em vídeo, tem lá também, lá no portal TNH1, para você ler e acompanhar nossa página especial. Quero agradecer a todos e dizer que o próximo episódio já está certo, semana que vem, o nosso tema vai ser alergias infantis. Vamos receber uma pediatra para falar quais são as principais causas e também as formas de tratar alergia em criança. Todos, obrigado pela atenção. Eu vejo você no próximo episódio.